Glória a Deus. Irmãos, tinha bondade de ficar sentados. Graças a Deus, porque nesta noite aqui estamos para juntos celebrarmos ao Senhor, para meditarmos na Sua palavra e para sermos também abençoados. Glória a Deus. Amém? Os irmãos, escusado será dizer certamente que vieram aqui para serem abençoados, certo? Glória a Deus. E o nosso Deus tem bênçãos para dar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória ao Senhor. Então, nesta noite eu quero partilhar um pouco da palavra do Senhor e eu gostaria de falar sobre o nosso Deus é um Deus sobrenatural, certo? É um Deus sobrenatural. É um Deus que faz milagres, maravilhas. E eu gostaria de, durante algum tempo, meditar em alguns aspectos sobre as manifestações sobrenaturais de Deus. E vamos ver algumas apenas no Velho Testamento e ver como Deus se manifestou de uma forma gloriosa, poderosa, aos olhos de todo o povo de Israel. À guisa de introdução, todos nós sabemos, e tudo o que sabemos, melhor dizendo, a respeito de Deus, é-nos revelado através da Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela nos revela tudo aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos acerca da Sua pessoa. E desde o Gênesis a Apocalipse, a Bíblia contém todas as obras poderosas do grande Jeová, do Senhor Deus Todo-Poderoso, que ao longo da história tem marcado a sua presença com grande poder e sublime autoridade. Glória a Deus. Deus se faz sentir neste mundo. Glória a Jesus. Certo? Deus tem revelado o seu maravilhoso amor, seu caráter, sua graça comensurável e inigualável, que veio a ser a causa da nossa eterna e gloriosa salvação. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pelo favor de Deus. Somos salvos pela misericórdia do Senhor. E já aqui na terra nós sabemos apreciar a grandeza, o poder e a bênção de sermos salvos pela graça de Deus. Amém. Glória a Jesus. E pela mesma palavra, sabemos que o universo e todas as formas de vida foram por Ele criadas. Também criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois de ter completado toda a sua criação, disse Deus que tudo era bom. Tudo estava perfeito. Tudo estava de acordo com a sua soberana vontade. Deus olhou para a sua criação, amém? E viu que tudo era bom. Tudo estava de acordo com o seu plano. Nada tinha faltado. E eu quero começar esta minha meditação sobre uma das primeiras extraordinárias manifestações de Deus, quando do seu aparecimento a Moisés no monte Horebe, naquele monte onde Deus se revelou de uma forma gloriosa e maravilhosa também. Então, em primeiro lugar, vejamos a manifestação sobrenatural de Deus na sarça, na famosa sarça que nós conhecemos desde a escola dominical, a história, certo? Sabemos muitas histórias que aprendemos nos bons dias e nos bons tempos da escola dominical, quando ela frequentávamos, certo? Quando éramos alunos da escola dominical. Mas nesta noite, eu quero relembrar aqui que Moisés viu
o anjo do Senhor no meio da sarça ardente, certo? Mas tratava-se do próprio Deus. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 a 22, que não vamos ler tudo, Moisés ficou tão estático com a visão, mas ao mesmo tempo ele sentia um impulso irresistível para ver mais de perto aquela maravilhosa visão da sarça ardendo, mas não se consumia. Moisés ficou muito admirado com o que estava a ver. E à medida que a sua curiosidade o impulsionava para se aproximar daquela sarça, daquela visão, daquela manifestação extraordinária. E ele teve um impulso irresistível, uma curiosidade em realmente ver o que estava a acontecer. E à medida que ele se vai aproximando, de repente uma voz se faz ouvir do interior da sarça. Era a voz de Deus dirigida a Moisés para não se aproximar demasiado da sarça, porque a presença ou a sua presença de Deus tornava aquele lugar santo. Amém? Glória a Deus. O que faz este lugar santo é a presença de Deus. Amém? Este é um lugar santo para nós, é um lugar de adoração, de louvor, de ações de graças, é um lugar onde Deus opera pelo seu Espírito Santo. E onde Deus está, esse lugar é santo. E nós consideramos esta casa um lugar santo porque Deus está aqui neste lugar esta noite. Glória a Jesus. Amém? Então Moisés foi alertado, não te aproximes, porque o lugar que pisas, a terra que pisas, é santa, é lugar santo. Não é terra, é a presença de Deus, estava ali. Amém? Deus avisou Moisés, certo? Glória a Deus. Então Deus dá-se a conhecer como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus dá-se a conhecer. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus pede a Moisés para voltar ao Egito para libertar o seu povo, os hebreus, certo? Os hebreus. A primeira reação de Moisés foi recusar o convite de Deus. Foi a primeira reação. Ele começou a arranjar algumas desculpas. Eu não sei falar muito bem, eu tenho dificuldade em me expressar, tenho dificuldade em pôr os verbos, fazer a sentença correta, o verbo no seu tempo certo, como eu às vezes tenho dificuldade, etc. E Moisés disse, ó Senhor, envia outro, porque eu sou assim um bocadinho, né? Tenho um problemazinho aqui na minha voz que eu não consigo falar lá muito bem. Então se puderes arranjar outro. E ele começou a escusar-se, certo? Mas, passado um pouco, ele pensou melhor no assunto. Ele pensou melhor, depois de alguma ponderação, aceitou o desafio e foi ao Egito com a aprovação de Deus Todo-Poderoso. Amém? E como sabemos, Moisés foi o grande libertador dos israelitas. Foi um grande homem a quem Deus comissionou para ir ao Egito e tirar o seu povo daquela dura e longa escravidão. Glória ao Senhor. E este acontecimento foi o início de grandes e gloriosas manifestações que aconteceram ao longo da caminhada pelo deserto. Em Êxodo capítulo 15, versículo 11, nós temos ali um cântico, o cântico de Moisés. Um cântico onde ele diz, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Oh Deus, quem é como tu? Quem é como tu, glória a Deus, entre os deuses? Só tu fazes maravilhas,
Só tu fazes coisas gloriosas e maravilhosas, só tu és o grande Deus Todo-Poderoso. E Moisés canta, louvando, adorando a Deus pela grande vitória e pelo poderoso livramento que Deus concedeu ao seu povo. E este cântico vem a propósito da derrota dos exércitos de Faraó no Mar Vermelho, certo? Perante aquela grande tragédia militar que aconteceu, e tendo consciência de que só o grande Deus dos Hebreus poderia ter feito o que fez, Moisés não se conteve, amém? Perante o grande livramento. E desta forma que está aqui escrito, ele exalta, louva, bendiz o Senhor pelo seu terno cuidado e fidelidade. E eu pergunto, quem pode ficar calado diante das bênçãos que tem recebido da parte de Deus? Quem pode ficar calado? Ninguém. Todos nós que temos recebido de Deus a sua graça e o seu favor, temos louvor para dar, temos ações de graças para dar, temos adoração para dar. Reconhecemos que a graça e a bondade de Deus têm sido sobre as nossas vidas. Por isso, não nos calaremos. Louvaremos e exaltaremos ao nosso Deus pela grandeza e pelo seu poder que Ele tem feito em nossa vida. E Moisés, ao reconhecer essa grandeza e esse poderoso livramento, amém, ele começou a cantar e a louvar, e certamente todo o povo também começou a cantar e a louvar a Deus pela grande vitória, pelo grande livramento. Quem pode ficar indiferente à grandiosidade deste Deus tão poderoso? Ninguém, certo? Glória a Deus. Por isso é que no culto nós temos louvor a Deus, temos música, temos cântico para expressar a nossa adoração, para expressar a nossa gratidão, para expressar a nossa sinceridade diante de Deus. Porque as nossas almas são almas abençoadas. Não é? Quando Maria foi visitada pelo anjo do Senhor, dando-lhe aquela extraordinária notícia de que seria mãe do Salvador, ela não se conteve. Pois não? Ela começou também a louvar a Deus e a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque grandes coisas me fez o Todo-Poderoso. E é isto, amém, que nós sentimos também no nosso coração. Grandes coisas Ele tem feito. E se Ele tem feito, louvemos a Ele. Demos glória ao seu nome, porque Ele ainda está conosco. Glória a Jesus. Então Moisés extasiou-se diante dos feitos gloriosos e das maravilhas de Deus e compôs, como eu disse, este cântico de grande regozijo. De facto, a libertação que o povo de Israel teve da escravidão do Egito foi motivo de muita poesia e cânticos ao longo dos anos, por conta da demonstração do poder de Deus de maneira portentosa. Por exemplo, o Salmo 106, versículo 21. O Salmo 106, versículo 21, só para vermos aqui também, que diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito. Que havia feito grandes coisas no Egito. Glória a Deus, certo? Grandes coisas. Amém. Então o espetáculo das manifestações transcendentes que se seguiram foi abundante. Isto foi o início dos grandes milagres, das grandes maravilhas que Deus operou no meio do povo de Israel em direção à terra da promessa. Glória a Jesus. Mas ainda voltando
a Moisés e ao seu encontro com o Senhor no Monte Horeb, a manifestação de Deus havia começado com a ação sobrenatural numa chama de fogo, certo? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Êxodo 3:2. Claro que o Senhor poderia ter escolhido uma forma menos espetacular para aparecer a Moisés. Certamente que sim. Contudo, Deus escolheu o extraordinário, o surpreendente, porque Ele é Deus admiravelmente glorioso e Ele manifesta-se da forma que deseja se revelar às suas criaturas. E neste caso, achou por bem manifestar-se daquela maneira. Glória a Deus, daquela forma. A segunda ação sobrenatural de Deus no Egito foram as manifestações das pragas. Também é uma história que nós conhecemos, certo? Seguindo a ordem dos acontecimentos, portanto, temos aqui a narrativa destacando as 10 pragas como a ação sobrenatural de sinais. O Senhor disse ao Moisés em Êxodo 7, 4, 5: Faraó não vos ouvirá. O Senhor disse logo a Moisés: olha, Faraó não vos ouvirá. Ele vai endurecer o seu coração. Ele vai se tornar duro e difícil. Vai ser difícil negociar com ele. E o Senhor já estava a avisar a Moisés. Então diz lá: Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo 7, 4, 5, está lá escrito isto. Amém. Glória a Deus. Veja, Deus avisa Moisés, mas também lhe dá uma garantia. Eu vou libertar o povo de Israel. Eu vou libertar. O Faraó não vai gostar, ele vai realmente tornar-se difícil, vai endurecer o seu coração, mas eu, o Senhor, tirarei o meu povo da terra do Egito. E eu quero dizer aqui uma coisa interessante que eu estava a meditar, é que a ira de Deus não foi contra o povo do Egito. A ira de Deus não foi contra o povo. A ira de Deus foi contra o rei Faraó e os seus poderosos. Porque Faraó era um pagão, certo? Era um idólatra, considerava-se um Deus, era soberbo, orgulhoso, e Deus manifestou a sua ira contra Faraó. Faraó tinha que reconhecer que há um Deus nos céus e na terra que governa o universo e que controla o homem. Amém? Então a ira de Deus foi propriamente contra Faraó, propriamente dito, contra Faraó, certo? E não diretamente contra o povo do Egito, certo? Deus poderia ter escolhido uma forma menos sensacionalista também, de demonstração de supremacia, mas resolveu revelar a mão pesada que prevalece contra o inimigo. Então, Ele é Deus de sinais e prodígios grandiosos. Não já pensaram na grandiosidade do nosso Deus? Já pensaram no Deus, amém, a quem nós amamos, servimos? Já pensaram na grandeza do nosso Deus? Quando nós pensamos nisso, a nossa alma, o nosso coração, amém, sente-se tão pequenino, tão miserável e tão insignificante diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão potente e poderoso, diante de um Deus majestoso e glorioso. Amém? Este é o nosso Deus.
Um Deus que veio em nosso auxílio, que veio em nosso socorro e que ao longo do tempo nos tem amparado com a sua grande e poderosa mão. Glória a Deus. Amém. Então já vimos duas manifestações sobrenaturais. A libertação do povo do Egito, com mão poderosa. A manifestação das pragas. Glória a Deus. E vejamos a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Assim que o povo saiu do Egito, ele vai continuar a presenciar com muito mais frequência a grandeza e o poder de Deus, a ação sobrenatural de Deus. Deus ainda estava agora a começar os seus milagres, as suas maravilhas. Mas à medida que o tempo passa, amém, Deus vai continuar a mostrar ao povo que está com Ele. Amém. E diz aqui em Êxodo 13, 21 e 22, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. No deserto, dizem, nunca lá estive, mas parece que é verdade, durante o dia, acho que é muito calor, né? Aquilo é calor por todo o lado. E à noite, parece que, não sei, dependerá das regiões, certamente, por vezes parece que há temperaturas negativas. Eu ouvi também que há temperaturas negativas. Veja bem, não é? Deus de dia, amém, protegia o povo do calor ardente do sol. Amém. E à noite, Deus também aquecia o povo. Deus também estava lá, com essa nuvem, amém, que os aquecia. Glória a Deus. Essa nuvem. Que coisa gloriosa. Deus é cuidador. Deus é cuidador. Deus cuida dos seus. Deus cuida daqueles que têm o selo e o penhor do Espírito Santo. Deus cuida daqueles que lhe pertencem, que foram comprados com o sangue do seu Filho Jesus. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa família. Deus cuida daqueles a quem amamos, porque o nosso Deus reconhece-nos como seus filhos amados. Amém. Reconhece-nos. A nuvem de fogo poderá representar, amém, um simbolismo do Espírito Santo. Amém. E todos nós precisamos de poder do Espírito Santo. Todos nós precisamos do poder do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos pela primeira vez o fogo do Espírito Santo caindo sobre os discípulos. Amém. Em forma de línguas, né? Caíram sobre eles. Fogo pentecostal, fogo do Espírito que vem sobre o povo do Senhor. Amém. Glória a Jesus. E todos nós precisamos do poder do Espírito Santo para caminharmos com o Senhor vitoriosamente em cada dia. Precisamos deste fogo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos de caminhar com o poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabem, o fogo ainda está aceso nesta noite. O fogo está aceso, porque Jesus está aqui. Amém? E Ele pode enviar fogo do céu, enchendo, renovando e operando e abençoando. Glória a Deus. Amém? Então, em quarto lugar, vejamos outra manifestação sobrenatural de Deus, enfrentando o Mar Vermelho e o exército de Faraó.
Olha, mal o povo tinha saído do Egito, depararam-se com o Mar Vermelho à frente. E agora? E agora? Aquelas centenas e centenas de milhares de pessoas. E agora? Estamos encurralados, o mar está à frente, certo? E como passar para a outra margem em segurança? Como ultrapassar aquele grande obstáculo? Note, como se isso não fosse o suficiente para os preocupar, vinha em sua perseguição os exércitos dos egípcios, o que naturalmente causou muita agitação entre os israelitas. Imagine, o mar à frente, o povo não podia prosseguir viagem. Atrás vinha o exército de Faraó. Claro, aquilo criou ali um sentimento de aflição, né? De clamor, medo. O povo estava a ficar perturbado com aquela situação. E não era para menos, né? Não era para menos. Mas nesse momento de grande aflição e de alguma desorientação, todos testemunham a ação sobrenatural do livramento. Veja, de repente, quando parecia que não haveria solução para resolver aquele problema, Deus traz solução. Deus traz livramento. Deus traz um escape. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando o povo estava agitado, perturbado, assustado e aflito, Deus resolve o problema. Deus traz solução. Porque Deus é um Deus de solução. Deus não tem problemas. Deus não arranja problemas. Deus resolve problemas. Deus faz o impossível. Deus faz milagres ainda hoje. Amém. Quando parece que nada vai resolver, Deus pode intervir. Deus aparece e resolve o problema. Deus vem e a montanha desaparece. Glória a Deus. Então, de repente, certo? Por ordem expressa de Deus, Moisés, abreviando a história que os irmãos conhecem, estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, Êxodo 14, 21, 22, Êxodo 14, 21, 22 diz que o Senhor fez superar um vento oriental toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Olha, mais uma vez, o povo experimentou o livramento, cuidado e proteção do Senhor. Porque Ele, Deus, é o Deus de todo o escape. O Senhor fez um milagre extraordinário. Amém? De repente as águas separam-se, o Senhor controla a água de um lado e do outro lado, e o povo passa a pé enxuto. Nenhum pé ficou molhado. Nenhum sapato ficou encharcado de água, porque o Senhor tirou a água do caminho dos israelitas. Passaram em seco. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, não é? Coisa maravilhosa, o nosso Deus. Para quem pensa que não há solução, Ele tem solução. Amém. Então, o povo viu e passou para o outro lado, salvo e seguro. Quando já estavam do outro lado, salvos e seguros, o exército de Faraó entrou pelo mar adentro.
E Deus ordena às águas que se juntem, e morreu o cavalo e o cavaleiro. Foram destruídos. E do outro lado foi quando Moisés começou a cantar e a louvar a Deus pela vitória, pelo livramento. Glória a Deus. Amém? Quando parece que não há mais saída, Deus remove. Amém. Quando parece que o sepulcro cheira mal, quando parece que a pedra é um empecilho, o Senhor aparece, amém, e ordena vida onde há morte. Amém. Esse é o nosso Deus. E nós não podemos duvidar dele. Amém. Glória a Jesus. Amém. Em último lugar, glória a Deus. O salmista dizia: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu alto refúgio. Glória a Deus. Amém. O sobrenatural de Deus no deserto. Vamos ver aqui só uma parte final, vendo agora o que aconteceu lá no deserto, além destas manifestações. Estivemos a meditar nas manifestações do poder sobrenatural. E vamos ver agora o sobrenatural de Deus no deserto. Durante todo o tempo da peregrinação no deserto, o povo experimentou a ação sobrenatural da provisão do Senhor, certo? Dando-lhe, por exemplo, o maná do céu. Olha, o povo tinha fome, Deus deu pão, o pão custava a engolir, eles pediam: oh Senhor, precisamos de água, o Senhor dava água para empurrar o pão. Mas depois água e pão não era muito bom, eles disseram: precisamos de carne, Senhor, e o Senhor dava carne ao povo. É uma boa refeição. Carne, pão e água. Nada mal, não é? Carne, pão e água. Já não se morre à fome. E agora nós entramos numa fase em que Deus começa a satisfazer as necessidades físicas do povo. Então o povo precisava de pão, Deus mandou o maná do céu. Então disse o Senhor a Moisés, Números 27, capítulo 20, versículo 7 e 8. Eis que vos farei chover do céu pão. Uau, chover do céu pão. Imaginar andar com guarda-chuva quando chove. Fazer chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o ponha à prova, se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Êxodo 16, 4, 5. Deu-lhes também água da rocha, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falei à rocha, e dará água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E ele é o Deus de todo o sustento. Amém? Como Deus é bondoso. Lá está, Deus é cuidador. Deus cuida. Já Jesus dizia também em Mateus 6,33: buscai, diga comigo, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Deus cuida dos seus. Amém. Deus cuida. E talvez todos nós temos experiência nessa área. Deus cuida de nós. Eu poderia contar aqui experiências interessantes, né? Quando Deus supria as nossas necessidades, quando não havia muita coisa. E vocês também certamente terão experiências maravilhosas. Quando nós íamos, né, às vezes à feira, lá por cima é a feira, não é? Que acho que é mais mercado. A feira aqui tem outra conotação, parece que é diferente. E lá aparecia alguém, não é? Que o Senhor disse-me para te dar isto, não é?
E Deus supria as necessidades através dos nossos irmãos, não é? Deus é bom. Deus é misericordioso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro aquilo que é mais importante para a nossa vida. Pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. E tudo vos será acrescentado também. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. O povo também provou a ação sobrenatural, isto aqui é interessante, de preservação das suas vestimentas. Nós usamos este casaco, este fato já tem anos. Eu até me esqueço às vezes de usar. Já tem anos. Às vezes, mas ainda está bem conservado, não é? Até parece novo. Mas já tem anos. Vai-se conservando. Mas isto conserva-se até um tempo. Os sapatos gastam-se, as calças gastam, as camisas gastam-se. Né? Se gasta pouco é gravatas, não é? Estar aqui apertado, gasta-se pouco. Um dia tenho que fazer um leilão de gravatas, não é? Fazer um leilão de gravatas. As minhas filhas dizem que às vezes eu podia usar 5 gravatas por dia, que não falta gravatas lá em casa, realmente. Tanta gravata. Eu gosto, não é? Eu gosto de vez em quando de usar. Gosto. Mas realmente tenho que fazer um leilão para ver se despacho algumas. As nossas roupas vão se gastando, não é? Mas veja aqui o que diz aqui o Senhor em Deuteronômio 29:5. E uma passagem paralela em Deuteronômio 8:4 também. Veja, a ação sobrenatural do Senhor sobre as vestimentas, o vestuário dos israelitas, que supostamente teria-se desgastado, supostamente durante 40 anos, andasse sempre com a mesma roupa, com os mesmos sapatos, com as mesmas sapatilhas Nike. É? Veja, olha o que o Senhor diz aqui. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Deuteronômio 29:5. Coisa extraordinária. Já pensaram como Deus cuidou do guarda-roupa do povo? É interessante, não é? Não havia o shopping do Aqua no deserto, não havia o shopping da Guia, não havia o Colombo e outros shoppings que há por aí. E como Deus cuidou do seu povo. Cuidou das suas vestes, das suas roupas, dos seus sapatos. E o povo andava bem vestido durante 40 anos, certo? Veja bem, só para mostrar o poder sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Amém? Não se tornaram esfarrapados, vagueando pelo deserto, porque o Senhor cuidou da sua aparência. O Senhor cuidou da sua aparência. Glória a Deus. Amém? Então, para terminar, maravilhas, sinais, direção, livramento, provisão e preservação são apenas alguns exemplos de como o Senhor chamou o povo para um relacionamento sobrenatural consigo mesmo. Deus estava farto de ver o seu povo escravizado no Egito. Deus queria estar no meio do povo e habitar entre eles. Deus queria ter um povo que o adorasse, o amasse e lhe obedecesse. Amém. Não seria maravilhoso, pergunto eu, presenciarmos o mover sobrenatural no nosso meio? Não seria maravilhoso presenciarmos? Eu acredito que Deus quer derramar também do seu Espírito e do seu poder sobrenatural no nosso meio. Amém? Não seria maravilhoso sentirmos o tal calor, o fogo do Espírito, sentirmos a bênção e a graça de Deus sobre as nossas vidas? Não seria maravilhoso viver nesta comunhão íntima com o Senhor
e desfrutar ao mesmo tempo da sua bondade e misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e que continuemos a olhar para um Deus sobrenatural que pode fazer coisas maravilhosas e poderosas. Porque o nosso Deus nunca nos deixará enganados. Amém? É um Deus que sempre satisfará, amém, as nossas necessidades segundo a sua boa vontade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, que Deus nos abençoe, nos firme e nos guarde. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas que tens feito no passado e que fazes ainda no presente. Oramos para que a Tua graça e o Teu poder se manifeste também em nossa vida e em nosso coração, no nome precioso de Jesus. Abençoa os Teus filhos aqui reunidos, derrama a Tua bênção e a Tua graça no santo nome de Jesus. Nós te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Fernando. É sempre um privilégio podermos estudar a palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos agora contribuir com as nossas ofertas para a obra do Senhor e eu gostava de fazer um apelo no próximo domingo. Nós estamos fazendo todos os esforços para termos via Zoom connosco o pastor Paulo Durão, da Guiné, que nós estamos ajudando, da missão da Guiné que nós estamos ajudando. Os nossos irmãos tiveram algumas dificuldades nos últimos tempos e o nosso irmão irá compartilhar isso connosco de viva voz. Então façam um apelo, vamos estar juntos no próximo domingo para cultuarmos ao Senhor e também, sendo um culto do dia da missão, nós vamos ter connosco o missionário Paulo Durão.